Bom, a aula de hoje é sobre o capitalismo de plataforma e nós nos basearemos no texto do Nick Sniarsek chamado Platform Capitalism. Ele está com um trecho que eu sugeri que vocês lessem. É um trecho que a gente fez uma tradução livre. Em breve você também vai poder, se você quiser, ler o texto inteiro que eu coloquei lá no nosso site. Bom, quem é o Nick Sniarsek? Ele é um pesquisador da contemporaneidade, da economia digital, da economia comunicacional, e ele muitos o enquadram como um aceleracionista de esquerda, né? Ou seja, ele acha que acelerando algumas características do capitalismo você poderia superá-lo, né? Encontrar um novo modo de vida, um modo mais justo, mais democrático, né? E o Nick Sniarsek, ele escreveu esse livro porque ele viu que uma série de transformações estavam acontecendo dentro da própria economia informacional. A economia informacional, ela não é só uma economia digital, ela cada vez mais é uma economia baseada em dados. E por isso que ele foi ver, e ele nomeia que o capitalismo que nós vivemos hoje, ele tem estruturas concentradoras de valor, de riqueza, que são as grandes plataformas. Essas grandes plataformas estariam no topo de uma grande cadeia, né, de um grande ecossistema econômico, né? Então, o que seriam as plataformas, né? O Nick Sniarsek diz que, no nível mais geral, as plataformas são infraestruturas digitais de corporações, né, que permitem que um ou mais que dois grupos interajam nas suas estruturas digitais, né? Então, eles se posicionam como intermediários e eles fazem, na verdade, a mediação entre a oferta e a demanda daquilo que são produtos, serviços. Eles podem até criar novos mercados ou entrar digitalizando e intermediando relações em mercados que já existiam. Então, a grande plataforma, o grande exemplo, vamos dizer assim, de uma plataforma, nós podemos dizer que é o Uber. O Uber não necessariamente tem carros próprios da empresa operando nas cidades, mas ele é uma plataforma planetária, mundial, né, que ofereceu uma interface para quem quer ofertar um carro, né, vender o seu serviço de taxista, praticamente isso, né, e daqueles que precisam se locomover no ambiente urbano. Então, o que ele faz? Ele entra intermediando essa relação. Então, a plataforma ela é, na verdade, um intermediário que tem na sua operação uma interface, né, ou um conjunto de interfaces digitais que servem para as pessoas que precisam de algo e também para as empresas ou outras pessoas que querem oferecer algo. Então, ele é efetivamente um intermediário de todos os agentes de um determinado mercado. E o que ele faz? Ele coleta informação de todos esses agentes. E isso permite que ele se posicione cada vez melhor. E ele explore uma segunda característica que o Nick Sniarsek fala que as plataformas têm, que é efetivamente elas produzem e dependem de efeitos de rede. Ou seja, quanto maior é a sua rede, mais você cresce, mais você tem um feedback positivo. Então, essas plataformas, elas fazem de tudo para atrair cada vez mais usuários, e isso se articula com uma terceira característica, que é você tem nessas plataformas uma série de mecanismos e técnicas para que nós permaneçamos a maior parte do tempo nelas. Por quê? Porque elas dependem de dados. Então, seja a oferta, seja a demanda, eles fazem de tudo para que nós possamos as utilizar cada vez mais e
permanecer cada vez mais tempo no seu interior, utilizando, né, aqueles elementos que a plataforma nos oferece. Então, a plataforma é uma infraestrutura em rede em geral, ela entra intermediando o mercado e ela cria uma série de técnicas e mecanismos para que a gente cada vez mais fique a maior parte do tempo, gaste a maior parte do nosso tempo lá dentro, para que ela possa mapear o nosso comportamento, para que ela possa extrair dados das nossas ações, dos nossos aparelhos comunicativos, dos celulares, dos computadores, daquilo que é o intermediário digital que a gente utiliza para acessá-la, né? Então, o meio digital, ou dispositivo, melhor dizendo, que nós utilizamos para acessá-la. Por quê? Porque as plataformas, elas são efetivamente estruturas que vivem de dados. E quanto mais dados ela obtém de um segmento, mais ela tem condições de influenciar esse segmento e de crescer dentro da sociedade ou daquele mercado. Então, é basicamente isso que as plataformas fazem. As plataformas são empresas cujo principal elemento que ela manipula são dados. Dados dos seus usuários, dados de quem trabalha ofertando produtos ou serviços dentro das suas estruturas. A primeira grande plataforma foi o mecanismo de busca do Google. E veja que interessante, você precisava de uma informação e não sabia como encontrar lá na rede, nesse mundo gigantesco que é a internet. E o Google, ele conhece, na verdade ele tem nos seus bancos de dados a informação de quem tem aquilo que você precisa. Então ele sabe onde está a oferta para te atender, para atender uma demanda. E aí ele vira um grande intermediário, a ponto de tudo que a gente vai fazer, vai lá e dá um Google. O Google vira até um verbo, o Google vira uma expressão, dá um Google, o Google aí, né? Então você passa a ter um grande intermediário para você encontrar as coisas na internet. Aí você fala, bom, isso é ótimo porque agiliza a minha vida. Mas, sem dúvida nenhuma, ele não faz isso, vamos dizer assim, a troco de nada, porque ele é um serviço gratuito. Então, uma outra característica das plataformas, em geral, é oferecer acesso gratuito às suas infraestruturas, às suas interfaces. E aí o que o Google faz? Ele, na verdade, ele oferece aquilo, os sites que estão colocando informações são rastreados, ele conhece cada detalhe dos sites, cada vez mais ele armazena informações desses sites, desses ofertantes de conteúdo nos seus bancos de dados, mas ele também armazena informação de todos nós que precisamos utilizar um mecanismo de busca. E ele interfere no resultado das buscas. Como? Ele interfere primeiro vendendo resultados de busca, vendendo os link patrocinados. Mas isso não é nem o forte. Ele vende palavras que são compradas também e ele organiza a hierarquia das buscas. Mas quando você deu uma busca que ninguém comprou, como é que ele põe o ordenamento da resposta? Se ele colocar um link sobre um tema que você procura lá na segunda página, no 30º, na 30ª posição, você dificilmente vai clicar, você olha lá as primeiras. Então, como que ele escolheu as primeiras hoje? Ele escolhe as primeiras de acordo com as buscas anteriores que você fez, do jeito que você clicou, com as informações que ele tem sobre cada pessoa que está fazendo uma busca. E toda vez que você faz uma busca e clica num link, você também está dando de novo um retorno para ele, mecanismo de busca, que ele é operado, conforme eu já mostrei na aula anterior, por gestões ou pela gestão algorítmica. Ele não é quem organiza a resposta para você, não é diretamente uma pessoa. São sistemas algorítmicos, no caso de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, né? Que lida com muita quantidade de dados. Ele junta as respostas que ele pode te dar com o seu histórico, ele analisa o que você
os dados que ele tem de você e faz a hierarquia de resposta, o ranqueamento de respostas, né? O ordenamento das respostas. E quando a gente clica, a gente acha que se beneficiou simplesmente da busca. Não, ele agregou mais uma informação. Se nós clicamos no primeiro link, no 10º link, se eles foram mal e a gente não clicou em link nenhum, ele vai sempre, na verdade, obtendo dados do nosso comportamento para melhorar a sua performance em relação às nossas próximas buscas. Aí você fala, bom, tudo isso é muito bom, mas ele pode cada vez mais orientar as nossas opções conforme os algoritmos dele analisou o nosso perfil. E cada vez mais ele tenta ser preditivo, ou seja, prever o nosso pensamento a partir do nosso comportamento. Então veja bem, as plataformas, elas são estruturas que necessitam de muitos dados, elas são intermediárias de segmentos da economia e elas se tornaram, por exemplo, as grandes empresas hoje do capitalismo. Para você ter uma ideia, das 5 maiores empresas na Bolsa de Valores de Nova York, que ultrapassaram $1 trilhão, você vai ver uma empresa de petróleo da Arábia Saudita e 4 empresas digitais. Quais elas? Todas elas plataformas. Amazon, Google, Microsoft e Apple. São grandes plataformas e que são competidoras entre si também. Então, todas elas têm serviços de inteligência artificial, têm serviços de streaming, têm serviços de relacionamento e elas, o forte de cada uma delas são, vamos dizer, produtos diferentes, serviços diferentes, mas elas vão querendo competir, então elas vão se tornando grandes concentradoras das atenções nas redes digitais. Me refiro à internet, e elas vão entrando em outros segmentos, como por exemplo segmento de alimentos, segmento de saúde, e enfim, elas vão sendo estruturas que querem dominar o conjunto da economia, né? Para você ter uma ideia, o que o Nick Sniarsek fala é que as plataformas se tornaram tão relevantes porque o capitalismo, depois de um declínio enorme da lucratividade com o neoliberalismo, né, que apesar de tentar o tempo todo transferir renda do setor público para o setor financeiro, para o grande capital, e ele faz isso, ele reduz os serviços essenciais, os serviços sociais, mas ele não consegue reduzir o tamanho do Estado porque ele usa o recurso do Estado para a reprodução do capital. Mas mesmo assim a lucratividade é baixa. A lucratividade alta estava existindo exatamente nas empresas que na primeira década do século XXI apostaram no digital, em tecnologias digitais e, em especial, em dados. Empresas como o Google, Facebook, que oferecem interfaces gratuitas em troca do quê? Da nossa permanência e uso dessas interfaces para que eles obtenham dados cada vez mais relevantes sobre a nossa pessoa, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nos constitui como sujeitos, né? Ele vai então fazendo isso para poder interferir nas nossas condutas e ser o grande intermediário das relações que existem, né, no capitalismo. E aí é isso que ele fala. O grande negócio da plataforma é extrair e controlar quantidades imensas de dados, ou de um segmento do mercado, ou de vários segmentos do mercado, como é o caso dessas grandes plataformas, né? Eu fiz uma pesquisa sobre... no ano de 2019 eu peguei o produto interno bruto de alguns países, né, e somei, né, o faturamento, né, da chamada GAFAM, que seria o Google, Apple, Facebook,
Amazon e Microsoft. Então, se você pegasse o PIB do Brasil em 2019, ele foi de 1,8 trilhão de dólares. Se você comparar com o quanto foi o faturamento no mesmo período somente dessas 5 plataformas, foi 899 bilhões de dólares, o que representou 48% do PIB brasileiro. Só o faturamento de 5 plataformas, representou 48, quase a metade de tudo que o Brasil produziu durante o ano de 2019. Então, você pode ver que tem um grande problema, né? Essas plataformas se tornaram gigantes e elas cada vez mais dominam a economia. É basicamente isso. Se você pegar ainda o faturamento do Alphabet, que é o controlador do Google, e somar com o Facebook, você vai ter no mesmo ano de 2019 232 bilhões de dólares. Duas empresas, duas plataformas, melhor dizendo, Alphabet e Facebook. Então você tem aí 232 bilhões de dólares. Se você pegar só o faturamento dessas duas plataformas, ela representou 52% do PIB, o equivalente a 52% do PIB da Argentina, 71% do PIB da Colômbia, 82% do PIB do Chile, 4 vezes o PIB do Uruguai, 5 vezes o PIB da Bolívia, 97% o PIB de Portugal. Só para você ter uma ideia do gigantismo que se tornou essas plataformas, né? Do gigantismo que elas conseguiram gerar e adquirir. Então, é muito importante que a gente tenha noção que quando o Nick Sniarsek nomeia isso de capitalismo de plataforma, é algo interessante, uma nomeação que não pode ser desconsiderada. Legal, espero que vocês tenham gostado e que sugiro que vocês leiam o texto, leiam, se não der para ler o livro inteiro, vocês leiam o resumo, ou melhor, os fragmentos que a gente extraiu do livro Capitalismo de Plataforma e estão livremente traduzidos e lá no site da nossa disciplina. Valeu, até a próxima.